Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Hoje é dia 4 de outubro e o ano é 2024. Já estamos nos aproximando do final de mais um ano. Então vamos aproveitar esses 3 meses aqui que restam para o final do ano, para chegarmos ao final do ano de 2024 e vamos prosperar, vamos ter alegria, vamos prosperar, ter alegria, ter riqueza, ter sabedoria, ter conhecimento e vida plena. Vamos estudar e vamos prosperar com muita alegria e com muita felicidade. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 21 do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, também chamado de o primeiro livro de Reis, o primeiro livro de Reis, e já chegamos aí no capítulo 21. Então, se você quiser obter mais sabedoria, mais conhecimento, se você quiser obter os códigos de riqueza, de sabedoria, de alegria e vida plena para a sua vida, então eu recomendo aí que você assista aos vídeos anteriores que estão aí na nossa playlist chamada de Livro de Reis, você vai encontrar a nossa playlist, aí você vai poder assistir aos vídeos anteriores para você obter mais conhecimento e mais sabedoria, para que você possa tocar a sua vida com mais alegria, com mais leveza, com mais conhecimento, para você sempre ter tudo de bom e de melhor que Deus fez para mim e também para você. E você sabe que Deus já criou tudo, né? Tudo já foi criado, né? Você não pode criar absolutamente nada. Ninguém pode criar absolutamente nada. Nem Jesus Cristo criou nada. Ele apenas multiplicou os pães, perfeito? O pão já existia e os peixes também já existiam. Então nem Jesus Cristo teve o poder de criar nada, porque tudo já foi criado por Deus. A única maneira que você precisa ter, o que você precisa ter é o conhecimento e a sabedoria para que você acesse todas as criações de Deus, tudo que Deus já criou para você. E como você faz isso? Você faz isso adquirindo sabedoria e adquirindo conhecimento. E o maior livro de sabedoria e de conhecimento que tem é a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Aqui você encontra respostas para todas as questões pertinentes à sua vida, todas as questões pertinentes à sua vida, todos os problemas, todas as dificuldades que você possa estar tendo aí para você tocar a sua vida. Então você vai encontrar respostas aqui, você lendo o seu manual de instruções para a vida. Sejam questões familiares, questões de relacionamento, questões financeiras, questões no trabalho, com os filhos, com o marido, com a esposa, não importa. Você sempre vai ter respostas para todas as questões da sua vida quando você lê o seu manual de instruções para a vida. Talvez você não esteja tendo vida plena, com alegria, com prosperidade, com entusiasmo, né, com saúde. Então, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções para a vida. Imagina que você compra um eletrodoméstico, né? Um eletrodoméstico de última geração com centenas de funções, e a única função, as únicas funções que você conhece é o liga e desliga. Você não sabe qual é o seu potencial, você não sabe quais são os poderes que você tem para você fazer a sua vida com plenitude, com sabedoria, com alegria, com saúde, com tudo, né, que Deus fez para mim, e sem que você precise prejudicar ninguém. Você pode fazer todas estas coisas sem prejudicar absolutamente ninguém. Você pode alcançar todos os seus objetivos, tudo que você quer, sem você ter que prejudicar absolutamente ninguém, porque Deus já fez tudo para mim e para você em abundância, de sobra, de sobra. Deus não fez nada só para uma pessoa. Deus fez tudo para os 8,5 bilhões de pessoas que habitam esta terra no exato momento. Então,
Vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente sempre possa levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de vida plena, de riqueza, de prosperidade, sabedoria para mais e mais pessoas, ok? Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você, agora eu entrego na tua mão, meu irmão, entrego tudo para você aqui, totalmente de graça, não paga nada. Então se inscreva aí no nosso canal ou deixe apenas o seu like, aquela mãozinha ali de positivo, ok? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no 9º livro da Bíblia, né? Só lembrando que a Bíblia ela tem 66 livros, né? 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos, é o que diz o nosso Google. Existem versões com mais livros, né? Mas a nossa aqui, a Bíblia King James 1611, que é a nossa versão aqui, com letras gigantes, a qual eu recomendo porque é muito boa e facilita a leitura, ela tem 66 livros. Então Vamos então continuar aqui com a nossa história. Atualmente estamos no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel e estamos contando agora a história de Davi. Davi, aquele garoto que ele foi ungido rei antes mesmo da morte de Saul, né? Porque Deus se desagradou com Saul e disse para Samuel que ele ungisse um novo rei ali para Israel, porque Deus iria cortar o trono de Saul, né? Iria tirar o reinado de Saul de suas mãos, né? E iria dar para um novo escolhido, né? Então estamos lendo aqui, estamos contando a história de Davi, aquele garoto que foi ungido rei ainda quando garoto, e aquele garoto que derrotou o gigante Golias e se tornou um mito, um ídolo, um herói ali para todo o povo de Israel. O gigante Golias que todo o povo de Israel temia, todo o exército de Israel tinha medo, né? Então eles fugiam quando viam o gigante Golias. Mas Davi, né, ungido por Deus, ele encarou ali o gigante e acabou vencendo o gigante apenas com uma pedra e uma afunda. A funda, que é aquele tipo de elástico, né, que lança a pedra, e Davi lançou a pedra e feriu a testa do gigante, e o gigante ali foi destruído, foi morto por Davi, perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura do capítulo 21. E atualmente, né, Davi ele já se tornou um homem, né? E ele é um homem muito formoso, belo, né? Um homem muito educado, um homem de muita sabedoria. E por que exatamente Saul teme tanto a Davi, tem tanto medo de Davi? Porque Saul era um homem rústico, um homem bruto, né? Um homem, como é que poderia dizer, mal educado. Então um homem que não tinha sabedoria, ele não tinha conhecimento, ele fazia tudo, ele pecava contra Deus, fazia tudo o contrário do que Deus ordenava, né? Então ele tinha um medo de Davi ali, porque ele sabia que Davi era um homem educado, era um homem de sabedoria, que sabia chegar e sabia sair, sabia entrar e sabia sair de todas as terras de Israel. Então o medo de Saul era exatamente esse, que Davi viesse, né? Porque ninguém sabia, no caso, né? Ninguém sabia que Deus já havia ungido Davi e já tinha colocado o Espírito de Deus sobre Davi, né? Então ninguém sabia ali que Davi iria ser o próximo rei ali de Israel. Então Saul com medo, Saul com grande medo de Davi, então Saul tentava de todas as maneiras matar Davi, né? Fez várias armadilhas ali para que Davi morresse, mas Davi sempre conseguia se safar, porque Davi era o protegido de Deus. Então vamos lá, capítulo 21, versículo 1 diz assim: Então Davi veio a Nob, ou seja, Davi ele fugiu ali de Nairote, né? De Narote, e ele foi até Nob. Então Davi foi até Nob. Então Davi fugiu ali de Naiote, onde ele estava escondido, mas o rei Saul vivia mandando emissários lá, vivia mandando assassinos, matadores para tentarem matar Davi. Então ele fugiu de Naiote, né? Ele fugiu de Naiote e foi até Nob. A Aimeleque. Então Davi fugiu de Naiobe, né? De Naiobe e foi até Narote. Em Naiote ele foi então para Nob. Aimeleque, o sacerdote, Aimeleque era o sacerdote ali.
E Aimeleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: por que estás sozinhos e não há homem contigo? Então Davi ele fugiu ali de Naiote e foi até Nobe e se encontrou com Aimeleque, que era o sacerdote. E Aimeleque temia encontrar-se com Davi, que ele sabia que Davi ali ia trazer problemas ali para aquela região, caso o rei Saul soubesse que ele havia se escondido naquele lugar. Versículo 2: E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: o rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. Eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Então Davi ele se encontrou ali, ele foi se esconder então ali junto a Emelec, em Nob, né, onde existia ali um santuário, uma espécie de santuário onde os sacerdotes ali eles profetizavam, né? Eles profetizavam o que nós chamamos hoje de missa ou de culto, esse tipo de coisa, perfeito? Versículo 3: agora, portanto, o que há debaixo da tua mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. Então Davi pediu ali para que Aimeleque o alimentasse, né, que ele desse pão ali para Davi, para que ele pudesse se alimentar. Versículo 4: e o sacerdote respondeu a Davi e disse: não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado, se os moços tiverem se guardado, ao menos de mulheres. Então Aimeleque, que era o sacerdote, disse ali que não existia pão comum ali para que ele pudesse dar para Davi. Só existia pão consagrado, né? Mas que ele só daria se os moços tivessem se guardado pelo menos de mulheres, ou seja, se eles não estivessem pecando, né? Porque ali era o pão consagrado, né? Somente para aquelas pessoas que fossem purificadas. E Davi respondeu ao sacerdote. Ele disse: em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos moços são santos, e o pão é, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado nesse dia no vaso. Então Davi respondeu ali que as mulheres já haviam sido tiradas deles há mais de 3 dias, né? E que aquele pão, né, era que aquele pão fosse dado então para os moços, né? De algum modo, pois embora tenha sido santificado, né, naquele dia. Assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Então ali o sacerdote lhe deu o pão, né, mesmo sendo o pão consagrado. Versículo 7: ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, e um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. Então ali existia um homem que era um emissário, né, de Saul, né? Ou seja, o nome dele era Doeg, né? Um edomita. Então ele era um emissário ali de Saul. E é claro que ele vai levar a notícia, né, de que Davi esteve ali naquele santuário. Versículo 8: e Davi disse a Emelec: e não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. Então, ali, no caso, Davi está dizendo que ali ele está em uma missão enviada pelo rei. Ele foi enviado ali pelo rei para uma missão, né? E que ninguém deve saber que ele esteve ali naquele lugar, que ele passou ali por aquele lugar, que ele está só de passagem, que ninguém deve saber que ele passou por ali e que Aimeleque deu então. Aimeleque, o sacerdote, deu abrigo ali para Davi, ninguém pode ficar sabendo disso, né? E Davi pergunta para ele se ele tem alguma arma, alguma lança, escudo ou espada, né? Que ele possa dar para Davi, já que Davi não levou nada, né? Pois ele saiu às pressas e ele não pôde pegar nada ali do que era dele. E Davi disse, versículo 9: e o sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu matastes no vale de Elar, eis que aqui está envolvida em um tecido atrás do efode. Se quiseres tomá-la, toma-a, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse: não há nenhuma como essa.
então me dê, então eu vou levar. Então o sacerdote ele disse ali para Davi que a única espada que existia era a espada de Golias, né? A qual Davi havia matado, com a qual Davi havia matado aquele gigante. E ela estava ali envolvida, né, em tecidos, né? E que se ele quisesse ele poderia levar, já que foi ele mesmo que matou ali o filisteu. E Davi se levantou e fugiu naquele dia, por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. Então Davi ali, ele fugiu, né, e foi até Aquis, até a cidade de Gate, né? Davi se levantou e fugiu naquele dia, por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. Versículo 11: E os servos de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Então, quando Davi chegou ali até as terras de Aquis, ali o rei de Gate, né? Então o povo disse ali, os servos ali de Aquis, né? O povo de Aquis disse ali: Não é este o Davi que é o rei da terra, né? Onde que o povo lá cantava com alegria, né? Que Saul havia matado o seu milhar, né? Havia ferido, havia matado o seu milhar, e Davi havia matado os seus 10 milhares. Versículo 12: E Davi guardou estas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Então Davi, né, ouvindo ali que o povo já havia ali reconhecido, né, e cantavam ali aquelas canções ali que os hebreus, os judeus cantavam, né, que Davi havia matado 10 milhares. Então Davi ficou temeroso ali, né, do que iria acontecer com ele, né, caso o rei de Gate, né, o que o rei de Gate iria fazer com ele, né. Versículo 13: E ele mudou o seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos. E arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então Davi ali temeroso, né, de que o que o rei de Gades ele ia fazer com ele, então ele se fingiu de louco, ele se fingiu de doido, né, e começou a babar, né, começou a não falar coisa com coisa, né, então a baba, né, a sua saliva ali, a sua baba pingava ali pela sua barba. Versículo 14: Então disse Aquis aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco, porque então me trouxestes. Então, quando os servos ali de Aquis levaram aquele homem ali, levaram Davi até a presença de Aquis, então Aquis disse: Não, isso aí não tem nada a ver, isso é um louco, né? Esse homem está louco, porque vocês me trouxeram esse doido aqui, né? Então leve-o de volta. Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesseis este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa? Então, Aquis, né, vendo a situação ali de Davi, ele achou que Davi verdadeiramente estivesse louco, né? Então, ele falou com seus servos, né? Por que vocês trouxeram um louco aqui? Vocês não estão vendo que esse homem está louco? Este homem não vai poder entrar na minha casa, né? Como é que vocês trouxeram um louco para entrar aqui na minha casa? Então, esse foi o último versículo de hoje. O capítulo de hoje, o capítulo 21, capítulo bem curto, apenas 15 versículos, né? E este foi o último versículo, né? Onde Aquis diz ali que aquele homem não vai poder entrar na sua casa porque aquele homem está louco. Como é que vocês trazem um homem louco aqui para o meu reino? Perfeito? Então esse foi o último versículo de hoje. Fizemos a leitura, também comentamos o capítulo 21 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, que traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, inscrever-se. Mas se você preferir, deixa apenas o seu like. Perfeito? Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!